No Repórter MT, a gente recebe aqui o secretário de Planejamento do município de Cuiabá, Guilherme Miller. Guilherme Miller já esteve conosco aqui em outra ocasião e agora estamos aí aproximando metade do ano de 2016, metade do último ano da gestão do prefeito Mauro Mendes, não é? E, secretário, bem-vindo aqui, bom tê-lo de novo aqui. Eu vou tentar abordar com o senhor aqui, apesar do tema ser bastante amplo, vasto, essa crise econômica que vem abarrotando aí os municípios do país. Cuiabá não é diferente dos outros, não é? Talvez não seja na gestão, mas assim, está também sofrendo na pele o que é ter que fazer, espremer e fazer a coisa acontecer. A pergunta é essa: tá dando para se virar nos 30 aí, garantir o feijão com arroz? E mais do que isso, investimentos? É verdade o que você falou. Primeiro eu queria te saudar, Paulo, agradecer inclusive o convite, estou sempre à disposição. A última vez que eu estive aqui, a conversa foi muito boa, porque a gente tem a oportunidade de relatar fatos mais à vontade, não naquele pronto de números que você mostra e tal. Na verdade, o que está acontecendo, todo final de mandato é um ano especial, em termos de gestão fiscal, que eu estou relacionado diretamente na prefeitura. Quer dizer, eu trato da questão orçamentária, participo de um comitê, que é um comitê que trata do equilíbrio fiscal. É um comitê permanente? É um comitê que é a origem de um decreto que o prefeito editou no início do ano, exatamente por conta desse ano especial e por conta da conjuntura econômica do país. Para monitorar, para que ele não, para que quem faz a gestão fiscal no município faça uma gestão de tal forma que a gestão Mauro Mendes não corra risco de um desequilíbrio no final do ano, que é não só ruim para a gestão fiscal de qualquer município em qualquer tempo, mas isso gera uma irresponsabilidade fiscal em função da lei de responsabilidade fiscal, que tem um tratamento especial para fim de mandato, para um mandato que termina, mesmo ele eleito, é um fim de mandato, é um final de mandato, que tem regras próprias, e regras próprias que, de uma maneira muito simples e direta, é dizer o seguinte: mais do que nunca, neste ano, você não pode gastar mais do que vai arrecadar. Porque você não pode deixar nada de dívida para diante. O prefeito é atenado, ele acompanha a conjuntura econômica, como ele tem uma sensibilidade para poder analisar o contexto econômico, como todo mundo hoje faz, mas ele sempre colocou que esse ano seria um ano difícil, mais do que os outros. O ano passado já não foi fácil, esse ano seria mais difícil. Porque tem uma conjuntura, está comprovada, a atividade econômica não cresce. Quando você não tem uma atividade econômica em desenvolvimento, você arrecada menos. O fruto da arrecadação, tanto da União, do Estado e do município, decorre da atividade econômica. Guilherme, então me responde aí, como é que estão as finanças aí, já que a arrecadação acaba não acontecendo? Não está acontecendo em Cuiabá também? Caiu o índice de... Nós estamos nesse momento ainda arrecadando um pouco mais, cerca de 3% a mais do que nós arrecadamos ano passado. Estou falando de todos os tributos. Tem um tributo que arrecada mais, outro menos, né? Mas, por exemplo, ontem saiu uma notícia, recentemente saiu uma notícia nacional de que há mais de 20 anos que não existia uma diminuição na arrecadação dos serviços. Ou seja, a atividade econômica está parando. A última atividade econômica que normalmente para são os serviços, porque os serviços em si, eles decorrem do funcionamento de toda a atividade econômica. Serviços são necessários. São necessários. Aí você começa a adiar o serviço. Então aconteceu que você tem um decréscimo na arrecadação do ISS. Quer dizer, o ISS, nós não vamos conseguir arrecadar aquilo que nós prevíamos arrecadar de ISS. Quando você fala que arrecadou 3% a mais do que no ano passado, está tudo no bojo. Tudo no bolo, tudo, transferência, FPM. Quer dizer, você tem, por exemplo, o ICMS tem uma arrecadação que cresceu esse ano em relação ao ano passado. Nesse primeiro quadrimestre que já foi totalmente avaliado. Você teve um crescimento do ICMS que, se mantiver esse crescimento, será ótimo. Mas você tem FPM menos do que previ, menos do que a gente arrecadou ano passado. O ISS está praticamente igual, mas quando está praticamente igual, com uma inflação no nível que está aqui agora, significa que você está arrecadando em termos reais menos. E você tem custos na prefeitura que estão aumentando mais do que a inflação.
Você tem custos de energia que aumentou mais do que a inflação no período. Você tem todos os custos. Por exemplo, se você aluga um prédio para poder acomodar uma secretaria ou um serviço que a prefeitura presta, você tem correção. E, no entanto, você não tem a correção da arrecadação na mesma proporção daquilo que você aumenta. O grande debate que existe hoje em Mato Grosso, tanto no Estado e também no município, nós acabamos de passar por isso, que é o reajuste dos servidores. Quer dizer, o reajuste dos servidores é você compensar a perda salarial decorrente da inflação. É uma reposição. É uma reposição, quer dizer, é um reajuste decorrente da recomposição que você tem que fazer da inflação que ocorreu. Se você não está arrecadando na mesma proporção do que ocorreu a inflação, você tem um problema. Você tem uma despesa que aumenta e a receita não acompanha. Então, a grande gestão que a gente faz é no sentido de fazer com que aquilo que tem que acontecer, como no caso da prefeitura, houve o aumento do salário, não naquilo do total da perda. Foi 5%. Foi metade do que nós conseguimos garantir isso para não poder atrasar o salário. Metade 11,28 não, foi no a caso, inflação ano passado? A base de cálculo nossa é diferente do Estado. Como o nosso reajuste é em maio, você pega os 12 meses anteriores. E os 12 meses anteriores, quer dizer, é anualizado, é um ano de correção. Fechou em 9,58. Então vamos raciocinar que é 10 para poder raciocinar. Nós demos metade, 5%, e falta outra metade para completar. Isso passa a ser um passivo que a prefeitura tem com que vai cumprir quando, já que o governo aí vai depender exatamente disso que nós estamos acompanhando, que é a arrecadação do município. Quer dizer, mas aí o prefeito tem que deixar isso sanado, porque vai daqui a pouco acabar o mandato dele. Aí você não tem que, a lei de responsabilidade não tem necessariamente de cobrir esse aumento salarial. Não entra como resta a pagar? Não entra como resta a pagar. Você tem que fazer uma previsão orçamentária no que vem. Quer dizer, se você tem uma inflação de 7 e vai ter que corrigir 7, você não pode esquecer que você tem aí você tem um passivo com o trabalhador, tem que deixar amarrado orçamentariamente. Quer dizer, na verdade, você faz isso para poder garantir também os outros serviços, porque você tem que manter a cidade funcionando, serviço de coleta, de limpeza, tapa-buraco e principalmente os investimentos iniciados. Quer dizer, todo o equilíbrio fiscal é para garantir os investimentos que estão em funcionamento. Quer dizer, o prefeito não pode, principalmente em final de mandato, deixar obras inacabadas ou obras que tem que ser continuada com recursos previstos. Ou seja, ele pode deixar assim, a obra por ser terminada, mas com garantia prevista no orçamento. Por exemplo, quando o Socorro Municipal está sendo construído. Lógico, o Ponto Socorro é um belo exemplo. Primeiro que é uma parceria com o governo do Estado. Quer dizer, tem uma parte que é do município e outra parte que é do Estado. Esses recursos têm que estar em caixa, porque senão você não paga o serviço se não estiver junto com o governo do Estado. Os dois têm que colocar para pagar a parte que cada um cabe mensalmente. Então, nós estamos numa luta de primeiro, porque há uma demanda muito grande por serviços. Cada vez mais o município não tem capacidade de resolver tudo de uma vez. Quer dizer, você tem um planejamento, esse planejamento que nós estamos querendo garantir para poder passar o final de mandato sem descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, não gastar mais do que arrecadar. A prova de que o planejamento tem funcionado na gestão municipal, que se percebe de fora, é que não houve greve. Falou-se aí de repassar de 5% aí, referente às perdas inflacionárias, e poderia gerar um certo descontentamento dos servidores. Como a discussão parece, estou falando de fora, que está vendo de fora, que foi antecipada, chamou-se para conversar, colocou os pingos nos is, não houve tanta chiadeira. Não, é claro que eles não estão satisfeitos, ninguém fica satisfeito em receber metade do que ia aumentar o salário dele. Mas não cruzaram os braços. Não cruzaram o braço porque eles têm também entendimento. Primeiro houve conversa com eles, explicou. E a maioria dos servidores da prefeitura, acho que quase a totalidade, eles tiveram, ao longo da gestão do prefeito Mauro, uma série de recomposições, de recuperação de perdas que ficaram para trás. Quer dizer, isso significa que o servidor entende que houve um esforço para prestigiar, e nesse momento eles entenderam também que, em vez de correr risco de um salário atrasar, é melhor ter esse 5% agora,
e, claro, lutar para poder receber o mais breve possível isso que ficou para trás. Guilherme Miller, ainda estou falando de conter, de tocar o carro e trocar a roda enquanto o carro está andando, mas e a questão dos investimentos? Eu não estou falando mais das obras que já estão lá, né? Que já estão anunciadas e iniciadas e tudo. E os investimentos para 2016, considerando aí, faltam 6 meses ainda para frente? Os investimentos são esses que precisam ser terminados. E quando a gente faz... Novos investimentos, não vamos falar nisso não, agora. Novos investimentos não, até porque os recursos não existem mais para novos investimentos. Você tem que concluir aqueles que começaram. Não há como você... A verdade é o seguinte, os recursos são escassos. Há uma rigidez no gasto. Quer dizer, a rigidez no gasto é o seguinte, você tem que gastar com pessoal, você tem que gastar com dívida, você tem que gastar com precatório, você tem que gastar com aquilo que a gente fala quase obrigatório, mas algum município não... ou seja, você não pode deixar de coletar o lixo da cidade, isso é rígido. Você não pode, o prefeito fala, não tem como não coletar o lixo, como histórias passadas que às vezes a empresa parava porque não recebia o recurso da coleta. Há muito tempo que você não ouve isso em Cuiabá. Na gestão do mal não aconteceu. Quer dizer, coleta de lixo vai ter que existir independente do prefeito. O prefeito quer que a coleta seja 100% em toda a cidade e de uma forma eficiente, produtiva, quiçá melhorando a parte de separação para poder fazer ambientalmente correto. Quer dizer, é isso. Então, você tem despesas rígidas que quando você olha para o orçamento, historicamente, na prefeitura, o investimento é 4% da receita corrente. Quer dizer, se você pegar um histórico de... E é pouco, hein? É muito pouco. A média dos municípios, das capitais brasileiras gira em torno de 9%. Não é muito também, todas as capitais têm o mesmo problema. O resto é custeio. O resto é custeio. Então, a grande luta nossa... Pagamento de servidor. Isso, exatamente, que é rígido. Então, a grande luta nossa, em termos de gestão fiscal no município, é você economizar o máximo no custeio para sobrar dinheiro para investir. E você economizar em custeio, você não economiza, por exemplo, na dívida que você tem que pagar, porque é uma dívida contratual que você tem que pagar. Você economiza muito pouco com o pessoal, porque o pessoal, contraditoriamente, muitas pessoas não entendem, é uma situação que em alguns setores falta pessoal dentro da prefeitura. E ela já consome um recurso muito grande. E a impressão que tem de fora é que está inchado, né? Inchado, mas não é necessariamente inchado. E você não consegue redistribuir as pessoas pela habilidade que elas têm, pelo tempo de serviço que têm. Então essa é uma outra política que o prefeito também tem, de gestão de pessoas, para poder melhorar a produtividade. Na verdade, a gente quer melhorar a produtividade do servidor. Então você tem, inevitavelmente, que fazer uma política de economizar no custeio para poder sobrar para investimento. A dívida do município está de que forma hoje? Depois que houve essa reorganização na dívida, como é que ficou? Nós vamos ter um alívio muito grande, já tiveram um alívio, estamos tendo um alívio nesse ano e ano que vem melhor ainda. Nós gastávamos cerca de 7% da receita corrente líquida com a dívida. A gente acha que a partir do ano que vem a gente vai gastar de 2% a 3% só. Caiu bem. Muito, quer dizer, isso é um alívio. Isso significa o que eu estou dizendo. Reduziu gasto que é um custeio da dívida, que não deixa de ser... Essa diferença pode ser investida... Não, esse dinheiro tem que ser programado para poder fazer novos investimentos. Claro. Esse é o objetivo de uma boa gestão fiscal. Você economizar, o economista falaria de outra forma, que você tem que poupar o recurso que você arrecada. Você poupar é você deixar de consumir, ou seja, deixar de usar em custeio para poder fazer investimento. Quer dizer, só assim que a cidade cresce. Deixa eu usar aqui a linguagem do futebol. Digamos que o time esteja com o resultado a seu favor e estamos aí já chegando na reta final, a metade do segundo tempo do jogo. O que fazer agora? Tocar a bolinha para esperar o juiz apitar o final ou dá para inventar, dá para ousar? Não. Eu estou falando em termos de investimento, em termos de coisas novas. Agora não, agora é terminar o que foi começado. Não dá para começar nada, porque se começar alguma coisa tem que ver o que vai parar na prefeitura, porque os recursos estão todos eles comprometidos. O que a gente olha é exatamente o seguinte, olha a receita. Se a receita vai dentro daquilo que a gente está prevendo até o final do ano, a gente já sabe tudo que vai fazer. Agora, se a receita começa a cair, você tem que parar e decidir o que você vai cortar.
E o prefeito não quer cortar investimento. Então aí entra na questão de cortar o custeio. O custeio é rígido, porque você não vai deixar de pagar o salário, você não vai deixar de pagar a dívida que ainda você paga, você não vai deixar de cumprir aquilo, vamos dizer assim, aquilo que é contratual, porque senão você está dando um calote. Certo. Né? Quer dizer, então a dificuldade é uma dificuldade, mas a gente consegue acompanhar, a gente monitora diariamente a gestão fiscal. E a gestão fiscal é receita e despesa, a gente monitora a receita e monitora a despesa, de tal forma que quando você faz esse monitoramento, você chega a uma conclusão a respeito, não dá para tocar do jeito que está, ou então, a gente vai ter que dar uma rearrumada no gasto. Certo. Porque a receita você não consegue de imediato aumentar, até porque tem algumas receitas que não dependem da gente. É a transferência que o Estado faz do ICMS, é o FPM que vem da União, o FPM está em baixa desde o ano passado. Não estão repassando? Não, ele repassa porque ele é obrigado a repassar, só que o FPM O FPM sim, mas outros fundos, outros direitos. Não, isso são programas que... Aí são os programas, verdade. O FPM não tem como não passar, é uma questão, é tributário, né? O FPM é imposto de renda e IPI. Certo, sim, certo. Se a atividade econômica do país está caindo, IPI, imposto de renda, está indo para baixo. Nós estamos recebendo menos FPM todo mês a menos. Verdade. Né? Verdade. Agora, os outros repasses não têm sido religiosos. Não, assim, dos programas não, atrasa na transferência. O FET, por exemplo, essa parcela que veio do governo do Estado aqui, que passa para nós, dos municípios. Nós já recebemos. Recebemos. Só que tem um FEX ainda devendo, né? Esse FEX nós recebemos foi em 2015, nós temos um de 2016. Isso é fundamental para a Prefeitura do Cuiabá. Isso seria muito importante, porque a gente acaba recebendo em torno de 10, 11, 12 milhões de reais. Já dá Isso, olha, e normalmente o FEX sempre foi transferido em novembro, no máximo até o dia 10 de dezembro. Por quê? Era uma forma de a gente, se pudéssemos contar com isso, a gente teria pelo menos metade do 13º aliviado, que é a última conta que você tem que pagar, que você não pode deixar de pagar o 13º de ninguém. Né? Isso não corre, apesar disso, o governo só municipal não corre risco não, de pagar. porque nós agora estamos priorizando isso, os recursos estão sendo provisionados para pagar já o 13º. Porque 13º não é uma receita. Não é uma receita extra que a gente tem, você tem que tirar durante o ano inteiro da receita. Você não tem uma receita para pagar 13º no final do ano. Para concluir aqui, o prefeito Mauro Mendes pode se dar o luxo, a essa altura do campeonato, de dizer que o 13º dos servidores de 2016 está garantido? Está garantido. Isso é uma coisa que ele já falou e eu confio na palavra dele e a gente tem que confiar também na gestão fiscal que nós estamos fazendo. Quer dizer, o 13º vai ser pago sim, a não ser que desmoronar a economia, quer dizer, do FPM, que a gente recebe normalmente 10 milhões por mês, passar a receber 5, o ICMS passar a receber metade, aí é uma outra história. Estou falando no quadro atual e nos provisionamentos já feitos para pagar o 13º está garantido. Estamos falando aí de um montante. Aliás, o prefeito Mauro não abre mão disso, é capaz de demitir secretário para pagar o 13º. Então o seu cargo está. Pois é, nós que estamos no comitê econômico temos que cumprir isso de qualquer maneira. Estamos falando de um montante de quanto aí quando você fala da folha do. A folha líquida, né, que você tem que pagar em dezembro gira em torno de 38 milhões de reais. Estamos falando de 80 milhões mais ou menos. Entre o no final do ano irriga a economia. A economia, né? Irriga a economia, que é importante, inclusive, para o consumo da população, mas sobretudo para movimentar o setor varejista aí, né? É importante. Guilherme Miller, obrigado por ter vindo. Obrigado. Tomara que você não seja demitido por conta desses problemas aí. Tomara que não haja problema por conta do 13º e questão salarial dos servidores. Eu deixo à vontade para suas considerações finais. Paulo, agradeço o convite e é para tranquilizar mesmo. Quer dizer, você tem escassez de recursos, tudo está muito difícil esse ano, é um final de mandato que tem regras para cumprir, mas o prefeito quer cumprir aquilo que ele está envolvido. Primeiro é garantir uma gestão fiscal correta. Isso inclui o pagamento do 13º. Você não pode deixar 13º para ninguém pagar no segundo mandato. E garantir os investimentos que estão sendo feitos para serem concluídos nesse ano. Guilherme Miller, secretário municipal de Planejamento de Cuiabá, aqui no Repórter MT.